Bora, moçada, então, continuando aqui a parte 2 da aula de cinética, né? A gente vai estudar, então, a teoria das colisões. Moçada, o que acontece com a teoria das colisões, né? É uma questão de probabilidade, né? É aquela história. Se um aluno lá do campus centro quer ter um relacionamento com uma aluna do campus fazenda, né? Se eles não tiverem contato, esse relacionamento nunca vai para frente. Então a gente precisa realmente de ter contato. E além de ter o contato, é lógico que os dois têm que querer, têm que ter afinidade, né? Então, e a questão que eu falei da teoria das colisões ser uma questão de probabilidade é o seguinte: tudo que você favoreça esse contato, essa colisão efetiva, né? Você favoreça os contatos, aumente o número de contatos, você vai aumentar a probabilidade de ocorrer uma colisão efetiva, né? Então tá até aqui esse gifzinho aqui mostrando isso, ó, as estruturas aleatórias e de uma hora para outra aqui, ó, batem e tem uma colisão efetiva. Se você aumentar os movimentos, diminuir o espaço, tudo que você fornecer de opções para aumentar a probabilidade de ocorrer essas colisões, né, a chance de ter uma colisão efetiva vai aumentando de forma proporcional, né? Então, tá aqui ó, um exemplo, por exemplo, a reação de iodo com hidrogênio para formar iodeto de hidrogênio. Se a gente tiver colisões, né, vai ter de diversas formas colisões não eficazes que não vão levar à formação de produto, continua sendo reagente, mas se a colisão for eficaz, leva à formação de produto. Orientação favorável, energia mínima necessária, vai ter a formação de produto. Isso a gente chama então de colisão efetiva, tá? Então, quanto maior o número de colisões efetivas, logicamente maior vai ser a velocidade, a taxa com que a reação ocorre, tá? Se a gente for fazer um estudo gráfico de uma reação, né, a gente vai ter que lembrar que para essa reação se desenvolver e reagente formar produto, a gente tem um impedimento, que é a energia das ligações dos reagentes, né? E a formação de novas ligações para os produtos. Então, isso tem que passar por um caminho, né, por uma unidade mais instável, que a gente chama complexo ativado, que é justamente isso. A gente tem as ligações dos reagentes sendo rompidas, tá aqui ó, A com A sendo rompida, B com B sendo rompida, e já formando uma nova ligação química entre A e B. Isso daqui, então, a gente vai ter, né, uma grande instabilidade. A reação só vai ocorrer se tiver energia suficiente para passar por esse algo instável, né? Então é lógico que vai ter reação que esse complexo ativado ele é mais estável, a reação acontece de forma mais rápida, vai ter reação que o complexo ativado tem uma energia muito grande, a reação não vai ser viável, né? A gente vai ter que trabalhar com algumas alternativas para essa reação ocorrer. E está aqui ó, a representação gráfica de uma reação, né? A energia dos reagentes, aí ela tem que vencer uma barreira de energia para chegar nesse complexo ativado e, por fim, formar os produtos, né? Então, essa aqui é a representação gráfica de uma reação química. Quando a gente pega, então, uma reação desse tipo, em que a energia dos reagentes é muito maior do que a dos produtos, a gente tem uma sobra de energia aqui, né, um acúmulo de energia dos reagentes, quando transforma em produto, vai ocorrer com liberação de calor, então. Então, a gente tem uma sobra de energia, né? Os reagentes com energia maior, produto com energia menor. Quando tem a formação dos produtos, tem que ter a liberação dessa energia respectiva, né? Típica de reação de combustão, gente. Você queima alguma coisa, você libera calor, né? Porque a energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes. Aqui a gente já tem um outro exemplo. A energia dos reagentes menor que a dos produtos. Essa reação ela ocorre com o quê? Com fornecimento de energia, com a absorção de energia. Então você precisa fornecer energia para essa reação ocorrer. E aí a gente tem um nome, né? O nome para esse tipo de reação que libera calor é exotérmica, né? Exo para fora, endo para dentro, endotérmica, esse outro tipo de reação aqui, ok? E essa energia para a reação ocorrer, essa energia para chegar no complexo ativado, a gente chama então de energia de ativação, que ativa realmente a reação para ocorrer. Sem essa energia, a reação não ocorre, né? A gente vai ter, por exemplo, compostos em que precisa um mínimo de energia para essa reação ocorrer. Por exemplo, a nitroglicerina, o explosivo, geralmente a energia de ativação é muito pequenininha, né? Qualquer esbarradinha já chega nessa energia, a reação ocorre. Já tem reação que já necessita de maior energia, você vai ter que ficar aquecendo para ela ocorrer, né? Então, para você
ter a formação desse produto, você vai precisar fornecer uma energia. Para quê? Para vencer essa barreira é energia de ativação, chegar no complexo ativado e, por fim, formar os produtos, ok? Fatores, então, que vão influenciar na taxa de desenvolvimento dessas reações. A natureza dos reagentes, é lógico, igual eu falei, né, tem composto que tem uma facilidade de reagir muito maior, né, igual explosivos. A gente já tem compostos que têm muita estabilidade química e tem uma taxa de reação muito baixa, né? Então a gente pega, por exemplo, o metal que é mais estável, tipo a platina, e o ferro, que já é um metal que é mais suscetível à oxidação. Se eu deixar uma amostra de ferro e uma amostra de platina, a gente vai observar que a amostra de ferro vai oxidar com uma taxa muito superior à platina, né? Isso nas mesmas condições, tá? Então a natureza julga muito. Superfície de contato, moçada, essa aqui julga demais também, né? Olha aqui esse exemplo, que fantástico. Um pedaço de mármore, e aqui a gente tem o pó de mármore, né? A superfície do pozinho é muito maior. E lembra da sequência de argumento? Quanto maior a superfície de contato, maior a probabilidade de ocorrer colisões efetivas. Então, se tem maior probabilidade de ocorrer colisões efetivas, maior a chance dessa reação ocorrer e formar os produtos, né? Chegar no complexo ativado e levar à formação dos produtos. Vocês vão ver que os argumentos são bem repetitivos nessa parte, né? Mas são muito importantes. Então, a superfície de contato ela aumenta, né? Quando você trabalha com o tamanho das partículas aqui mais diminutas, né? Então, a gente tem um blocão de mármore ou pozinho, a gente percebe, né, que a superfície de contato aumenta e, lógico, aumenta a probabilidade de colisões efetivas. Luz e eletricidade, essas são esses dois tópicos aqui, esses dois fatores, né? Tanto a luz quanto a eletricidade, eles vão interferir em algumas reações químicas, porque tem componente que a natureza dele, né? A gente estuda essa natureza química dele e a gente percebe que ele é suscetível a interagir com a luz e levar à formação de algum produto, né? Então a luz ela pode fornecer, a luz ou a eletricidade, ela pode fornecer energia mínima necessária para chegar no complexo ativado, né? Então tem componente que é suscetível a esse tipo de reação. Por isso, moçada, que tem vários medicamentos, suplemento alimentar, que às vezes a embalagem é opaca, né? A embalagem é opaca ou preta mesmo, né? Para quê? Para impedir que essa luz entre lá dentro do produto, né? Entre em contato ali com a substância e tem alguma degradação, alguma reação aí, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Concentração dos reagentes. Gente, a gente já até falou isso na aula passada, né? Quando os reagentes são mais concentrados, a chance de formar produto é maior. Por que isso? Se aumenta o número de moléculas, de átomos, né? Se aumenta o número ali de estruturas e aumenta a chance, aumenta a probabilidade de ocorrer as tais das colisões efetivas, que são aquelas colisões que levam à formação do complexo ativado e, consequentemente, do produto. Então, tudo isso, né? Olha só aqui, ó. Aqui a probabilidade de ocorrência, né, é 1 para 1, A com B. Aqui, quando a gente aumenta B, a gente já dobra essa possibilidade. Dobrei o A, dobrei novamente essa possibilidade, e assim por diante, né? Olha só, o A que ele tem a chance de reagir com esses dois B, esse A tem a chance de colidir com esses dois B, e esse A tem a chance de colidir com esses dois B, o que vai, né, cada vez aí aumentando a possibilidade de colisões, né? Aumenta a possibilidade de colisões, aumenta a probabilidade de ocorrer a tal da colisão efetiva, que é aquela colisão que leva à formação do complexo ativado e, consequentemente, do produto, né? Tá vendo? Que esses argumentos são chaves para a gente definir, para a gente fazer esse estudo de velocidade, né? De taxa de desenvolvimento da reação. Pressão, moçada, aumenta a pressão, né? Se diminui o espaço, se aumenta o contato entre as moléculas, aumenta a probabilidade de colisões efetivas, consequentemente, a probabilidade de levar à formação do complexo ativado e logo do produto, né? Temperatura, mesma coisa, aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação entre as moléculas. As moléculas estão mais agitadas, a chance delas colidirem de forma efetiva é maior e, consequentemente, levar à formação de produto. Então, são argumentos, igual eu falo,
repetitivos, mas que se a gente entender eles, a gente consegue explicar um monte de coisa do nosso dia a dia, né? Por exemplo, por que eu coloco um alimento na geladeira, né? Por que eu aqueço um alimento para cozinhar? Tudo isso é, né, estratégia que envolve cinética. Você coloca lá um alimento na geladeira porque você diminui a temperatura, diminui o número de colisões, diminui a chance de ter colisões efetivas e de o seu alimento degradar. Quando você está cozinhando, do contrário, né, se aumenta a temperatura, o choque entre as moléculas aumenta, né? E aumentando o choque entre as moléculas, a chance de ter uma colisão efetiva e levar o produto que você quer é muito maior, né? Catalisador, gente. Aí o catalisador aqui a gente tem que dar uma atenção especial. O que o catalisador faz? Ele não participa realmente da reação, né? Como quando eu digo assim, ele não reage, né? Ele pode entrar numa parte e regenerar lá no final. Então ele não é consumido, né? Ele também não fornece energia para a reação ocorrer. O que o catalisador faz? Ele reduz aquela energia de ativação. Ele fornece um caminho alternativo para a reação ocorrer. Não tem nada a ver, então, com energia, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, essa reação que a gente tem um complexo ativado, a barreira para ela ocorrer é alta, né? Você usa um catalisador, que o catalisador vai te dar um caminho alternativo com uma energia menor e facilita a ocorrência da reação. Aqui um outro exemplo, a gente tem aqui, nesse outro exemplo aqui, o catalisador dando um caminho realmente alternativo para a reação. Ele é um composto, então, que vai ter essa possibilidade, diminuindo a energia de ativação. A reação aqui seria A com B dando AB, né? Aí você fala assim, essa reação não ocorre de forma alguma, mas quando usa um catalisador, você consegue reações intermediárias que levam à formação do mesmo produto. E olha só, mesmo ela tendo 4 etapas, ao fim, depois olha isso aqui com mais calma, né? A gente percebe que sobra realmente a reação principal. Então, tudo isso o catalisador que fez. Ele pegou uma energia de ativação que era grandona, né? Diminuiu essa energia de ativação, facilita a ocorrência dessa reação química. Catalisador, pessoal, homogêneo e heterogêneo, isso aqui já é um estudo um pouco mais avançado, né? Mas o homogêneo é aquele que está no mesmo estado físico das substâncias que estão envolvidas na reação, né? Ele está na mesma fase. Então, por exemplo, essa reação aqui toda gasosa, aí o catalisador utilizado gasoso. E ele também é bem representado aqui, ó, em cima da setinha, porque ele não é reagente e não é produto também. Ele é só um espectador que ajuda a ocorrência dessa reação. Agora, se a gente tem reagentes gasosos e, por exemplo, o catalisador é sólido, aí a gente fala que é um catalisador heterogêneo, né? Olha um exemplo aqui de um catalisador heterogêneo, gruda os gasezinhos, ajuda a formar os produtos, tá? Então, um exemplo. E por fim, gente, o último, muito importante aqui na indústria de alimentos, a gente tem os inibidores, né? O que o inibidor faz? Ele dificulta a ocorrência da reação química. Então, o que ele faz? Ele leva a energia do complexo ativado lá para cima, a energia de ativação fica maior e, consequentemente, mais difícil da reação ocorrer. Por que é tão importante na indústria de alimentos? Porque é assim que funcionam os conservantes, né? Os conservantes, eles fazem o quê? Deixa a reação mais dificultada, a reação de degradação do alimento fica dificultada. E a gente tem também o uso de inibidor, por exemplo, inibidor de corrosão, para evitar que tenha oxidação de alguma peça. Ok? Então, são todos fatores muito importantes. E aí, na nossa próxima aula, pessoal, a gente vai estudar, então, as leis de velocidade, tá? As equações de velocidade das reações químicas. Valeu? Desculpe a correria e a velocidade da aula, mas tem que ser dessa forma para a gente conseguir finalizar o conteúdo. Um abraço e até mais.